Olá, meus irmãos, que a preciosa paz esteja sobre a sua vida. Eu sou Edio, evangelista Edio, do canal A Voz do Atalaia, e quero compartilhar uma palavra. Quero falar sobre todos nós que estamos nesse tempo, no tempo final, antes do arrebatamento da igreja. Deus usou os profetas falando sobre os perigos que iria chegar, que iria vir no fim dos tempos. O apóstolo Paulo, falando para Timóteo, passando conselhos, ele disse no capítulo 3 de 2 Timóteo: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural e irreconciliável, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Tem tudo a ver com o nosso tempo. Em 2 de Pedro, Pedro também adverte a igreja sobre os perigos, os males que estava acontecendo no seu tempo, iria acontecer num futuro próximo. E o futuro chegou, é o tempo em que estamos. Se formos analisar o que ele disse lá em 2 de Pedro, ele disse o seguinte: também houve entre vós, irmãos, houve entre o povo, falsos profetas, houve, como também haverá, homens, falsos doutores. Eu quero ler. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresia de perdição, negando o Senhor, a quem os resgatou, trazendo sobre si repentina perdição. A igreja de Cristo foi advertida pelos apóstolos do Senhor. Vemos também na palavra de Deus os conselhos para servos e servas de Deus que alcançaram o conhecimento da verdade. O Salmo 1 diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se assenta na roda dos escarnecedores, e nem se assenta, que não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Olha o conselho: este varão será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, e dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Vemos o conselho também em Pedro, 1 de Pedro, capítulo 2, deixando, pois, toda malícia, todo engano, e fingimento, inveja, e todas as murmurações. A Bíblia tem conselhos, advertência para todos nós. Aceitemos a Jesus Cristo pela fé, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pelo Espírito Santo. Ouvimos a pregação. O Espírito trabalhou no nosso coração
na nossa mente. E quando ouvimos o apelo, nós aceitamos a Jesus de coração, como diz lá no livro de Romanos 10, 9 e 10. Se com a tua boca confessar e em teu coração acreditar que Deus ergueu Jesus dos mortos, será salvo. Fizemos isso na melhor das intenções. Passamos a servir a Deus, a congregar em uma igreja. Agora vem o conselho do apóstolo Paulo para aqueles que congregam, que estão congregando. Devemos saber e guardar no nosso coração que o Senhor e Salvador da nossa vida chama-se Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor e Salvador da nossa vida. Mas vejamos o que está escrito no livro de Gálatas, capítulo 5. Este era o cuidado do apóstolo Paulo para com o rebanho. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não tornei-vos a meter-vos debaixo do jugo da servidão, porque a religião sempre escravizou pessoas. Vemos o que o Senhor Jesus Cristo fez lá no deserto da Judéia. Quando ele estava ali no deserto, uma multidão estava perto dele. Não basta estar perto de Jesus, é preciso ter conhecimento da sua palavra. E ele agradeceu a Deus, dizendo: Pai, eu te dou graças, porque ocultaste coisas grandes dos sábios e dos entendidos, e revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. E lá nesta mesma palavra, Jesus Cristo diz: Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque a religião, os ritos da lei, cansava, afadigava o povo, e muitos, pelo cansaço espiritual, estavam enfermos, doentes. E Jesus fez o precioso convite. Porque Jesus Cristo não é uma mera religião, um dogma, não. Jesus Cristo é a verdade, é a vida. Aqueles que seguem a Ele de todo o coração estão na verdade. E nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Mas muitos que aceitaram a Jesus Cristo estão na verdade, mas por não observar esta preciosa realidade, foram enganados por homens fraudulentos e maus. No mundo existiu homens notáveis que deixaram o seu precioso legado. Como vemos no passado, vemos o exemplo de Abraão, de Isaac, de Jacó. Vemos o exemplo dos profetas. Belos foram os exemplos desses homens. Louvado seja o nome precioso do Senhor Jesus Cristo. E no nosso tempo, homens preciosos também deixaram o seu precioso legado. Um filósofo chegou a dizer, eu esqueci o nome dele, que tem duas classes de pessoas no mundo: aqueles que influenciam e aqueles que são influenciados. Quem foi que te influenciou na sua caminhada cristã? Quem é agora que está te influenciando nesta caminhada cristã? Lembramos de uma coisa: o exemplo máximo foi Jesus Cristo e os seus apóstolos bíblicos. Vemos outras pessoas que deram exemplos maravilhosos também para todos nós.
está na galeria do livro dos heróis da fé. Vou dizer apenas alguns: Jan Hus, Lutero, Jerônimo Savonarola, Sadhu Sundar Singh, Levi Petrus, Jonatas Edward, Moody, John Wesley, George Whitefield, Guilherme Carey, Christian Evans, Adoniran Rust, Carlos Finney, Levi Petro, John Patton, e bem perto de nós, David Wilkerson, o pastor Neil Starange, e também Emílio Conde, Alcebia de Vasconcelos e muitos outros deixaram um belo legado para a Igreja de Jesus Cristo. E entre eles, o maior pregador de todos os tempos, chamado Billy Graham, deixou um legado precioso. Vamos ver os exemplos que temos hoje. Se posso dizer que são exemplos, você tire as suas conclusões. Devemos ser influenciados por pessoas verdadeiras. Mas hoje não temos muito referencial. Olha o que tem para hoje. Edir Macedo, Valdomiro Santiago, Agenor Duque, R.R. Soares, Davi Miranda, Marcos Pereira, Cash Luna, Guilherme Maldonado, Abílio Santana, Adeildo Costa, Paulo Marcelo, Paulo Roberto, Pastor Aleluia, Ezequiel Pires, Kenneth Copeland. Olha o que estamos vendo hoje. Dante Gambel, David Warr, René Terranova, René Kevich. A Bíblia nos aconselha dizendo: não tornei-vos a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Quantas pessoas que aceitou a Jesus Cristo de coração hoje estão sendo enganados por pessoas fraudulentas? Olha o conselho da Bíblia para nós. Conselho precioso. Está escrito lá, 2 de Pedro, está escrito lá em Gálatas, capítulo 5. Não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Quando vamos procurar exemplo, não vemos muito exemplo. Hoje, o que vemos é ladruagem, é falcatrua, é um evangelho vendido. E nós aceitamos a Jesus para ir para o céu. Mas se depender de uma grande maioria de líderes hoje, estão ensinando o evangelho da prosperidade, o evangelho do toma lá da cá. Lembre de uma coisa, meu querido irmão, minha querida irmã: aceitemos a Jesus Cristo para ir para a glória, não é para ficar nesse mundo. Porque o que estamos vendo nesse tempo, infelizmente, é milhares e milhares, milhões, debaixo de um evangelho enganoso, porque não observou os conselhos da palavra de Deus. Quais são os conselhos? Irmãos, houve entre vós falsos profetas, como também haverá homens que farão de vós negócio. É o que está acontecendo hoje.
Olha os conselhos também de 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. Sabe, meus irmãos, que nos últimos dias haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, arrogantes, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães. Não é o que estamos vendo hoje? Supostos pastores brigando com pastores, apóstolos brigando com apóstolos. Que exemplo péssimo! Devemos seguir os exemplos dos apóstolos bíblicos, dos heróis da fé. E no nosso tempo tem muitos homens genuinamente de Deus que estão pregando o evangelho maravilhoso. Vou dizer alguns: Jimmy Swaggart, Pastor Cris, Pastor Edinaldo Carvalho, Natan Rufino, Lamartine Pozella, Gabriel de Oliveira Porto, Abraão de Almeida, Napoleão Falcão. Tem muitos homens de Deus ensinando a preciosa palavra. E tem muitos outros, não me vem à memória agora. Aceitemos a Jesus, amém? Sim, mas a nossa alma ainda está em perigo. Porque o campo está minado, está cheio de falsos pastores, de falsos profetas, apóstolos que estão aí se dizendo apóstolo, mas a Bíblia Sagrada nomeia apenas os 12 apóstolos bíblicos e não mais. Devemos aplicar o nosso coração na palavra de Deus, nos conselhos do Senhor Jesus Cristo e na doutrina dos apóstolos, em especial o apóstolo Paulo, que Jesus Cristo colocou ele como que um modelo para a sua igreja. Ele escreveu 13 epístolas, toda a base do ensino para a igreja do Senhor Jesus Cristo estão ali, nas epístolas do apóstolo Paulo. Vou parar por aqui. Se você gostar dessa meditação, compartilhe. Se inscreva no canal A Voz do Atalaia. Que a graça e a paz da parte de Deus seja de maneira abundante e forte sobre toda a sua família. Que Deus os abençoe.